Ok, então, pessoas, então vimos aí a adição e vimos a subtração, não é verdade? Com números decimais. E é claro que eu só trabalho com números positivos, os números naturais. Então, o que acontece? Não vou fazer contas, pelo amor de Deus, não vai fazer uma continha de subtração, né? Seja do que for. Assim, ó. Não vamos fazer isso porque vai dar errado. Ok, pessoas? O número maior fica em cima. Essa conta, ela tem que ser montada desta forma aqui, ó, né? Com o número maior em cima. Ok, meus queridos? Aí eu consigo fazer 8 para chegar no 12 é 4, ou tenho 12, emprestei 1, tá bom, pessoas? Aí fica 4, emprestou, devolve. E aí fica 4, devolvi, aqui ficou 4, eu devolvo aqui embaixo, cada um devolve do seu jeito. A gente que tira daqui, eu tiro, né, empresto e depois jogo para cá. Cada um faz de um jeito, enfim. Eu emprestei, devolvi, aqui era 3, ficou 4 com 1 que veio para cá. 4 para 8, 4. E a vírgula vem embaixo de vírgula. Só o último exemplo aqui da subtração. Tem que montar assim, ó, vírgula embaixo de vírgula, respeitando as casas, mas tem sim, vírgula embaixo de vírgula e a vírgula desce para cá. Se é ao contrário, não tem nem como fazer isso, tá bom? Não tem nem como fazer isso. Aí é uma outra regrinha. Aí não é o nosso caso aqui. Mais para frente eu até posso ensinar vocês aí. Não vou entrar nos méritos agora, para não atrapalhar o nosso pequeno e curto espaço do que nós temos que atender em relação à nossa matéria, o que está no nosso plano de aula, né? Existe um plano de aula das coisas que eu preciso passar para vocês e essa não é uma delas. Mas a título de informação, mais para frente, sobrando um tempinho, eu posso ensinar para vocês sim como faz continha de subtração com resultados negativos. Ok, pessoas? Então, dando sequência aqui na situação, aqui ficou bem claro, aqui nós não vamos ver, ok? Então, nesse caso aqui agora, vamos entrar na multiplicação com números decimais. Escreve aí, você escreveu subtração com números decimais, depois veio a adição com números decimais, na verdade a adição veio na frente, ou as duas vieram juntas, agora sim, multiplicação com números decimais, multiplicação com números decimais, perdão, um erro aqui, tá bom, pessoas? Multiplicação com números decimais. Professor, eu lembro essa, vamos ver então se lembra mesmo? Vamos ver? Vamos? Então imagine que lá aparece uma continha assim, ó. Vou colocar aqui um pontinho ou o X, que significa vezes, tá? Para lembrar. E aqui. Na multiplicação, não importa quem vem na frente. Lembra aquele ditado que fala assim: a ordem dos fatores não altera o produto? Isso é para multiplicação. Então não interessa que nem na subtração que nós acabamos de ver ali, quem vem na frente ou quem vem em cima. Isso para adição também. Na adição e na multiplicação não interessa, porque está somando, está aumentando o valor. Então, não interessa se eu tenho R$2 e ganhei mais 5. Não interessa se eu tenho 5 e ganhei mais 2. Ainda assim eu vou ficar com 7. Né? Então a ordem dos tratores não altera o viaduto. Só que a regra é isso aqui, ó. 3,8, vou colocar até esse na frente, só para ver se dá diferença, ok? E 2,8. E aqui é uma continha de vezes, ok? Tudo isso o professor faz questão de lembrar, né?
Mas nós temos que saber, tá bom, pessoas? Ai, professor, eu tenho dificuldade na multiplicação. Meu, infelizmente, então vai ter que dar uma estudadazinha melhor. Como eu disse, eu tenho um plano de aula para ser atendido. Aí mais para frente nós podemos ver até mais coisas, tá bom? Mas eu preciso atender. E essas continhas aqui, estou fazendo uma pequena revisão, mas isso é algo que nós já temos que chegar num curso técnico sabendo. É por isso que um curso técnico exige que você tenha completado, né, tenha cursado por completo o ensino fundamental. Para o nível técnico, se você for fazer técnico de enfermagem, precisa ter o ensino médio completo. Por conta disso, o professor não ter que ficar fazendo essas passagens. Lembrando que a maioria dos professores não irão fazer isso. Podem ter certeza, porque não é isso que eles têm que ensinar para você. Isso você já tem que chegar sabendo. Ah, mas o professor é ruim, não ensinou. Na verdade, você já tinha que chegar sabendo. Ele não está errado. Cada um tem uma filosofia. Eu faço questão de explicar. Eu faço questão de explicar, né? De dar uma recordada. Não posso ficar ensinando, mas eu dou uma recordada, né? Tem professores que nem isso irão fazer. Então vem cá. Montou 8 vezes 8. Aqui é só de exemplo. 8 vezes 8. Quanto é? 64. Vão 6. Olha lá o detalhe, ó. Você teria que contar, tem que saber tabuada. 8, 16, 24, 32, 40, 48. E aí vai. 56, depois 64. Né? Tem que saber. E agora, 8 vezes 3. 8, 16, 24. Mais 6, 30. Ok? 2 vezes 8, 16. Vão 1. Aqui, ó, lembra que a gente pula uma casa? Lembra que nós pulamos uma casa? 2 vezes 3, 6. E 1 que foi 7. Olha como é que ficou. 4 eu abaixo. 6 mais 0 é 6. 7 mais 3 é 10. 7 mais 3 é 10. Pessoas, é assim que faz a tal da multiplicação. Lembram-se disso? Por favor, lembram-se? E aí é o seguinte, olha só, e agora? Onde a vírgula vai, professor? Uma vez que aqui é números decimais, não é? Então, eu tinha uma casa depois da vírgula, não é isso? Um só aqui? Só um número vai ficar depois da vírgula? Não, pessoas, eu tenho que contar esta casa aqui também. Eu conto todas as casas que estejam depois da vírgula. Aqui tem uma, aqui tem duas. A ordem, os fatores são dos dois. Então, aqui tem uma casa depois da vírgula, aqui outra casa depois da vírgula. Significa que aqui eu preciso ter duas casas depois da vírgula. Então, uma, duas. 1, 2, 1, 2. Este é o resultado. Pode jogar na calculadora. É assim que faz. Então, vem cá. Vou começar de novo aqui, ó. Esse outro númerozinho aqui, ó. 2 vezes 3,4. Ou 3,4 vezes 2, tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto. Bingo. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Quantas casas que eu tenho depois da vírgula? Só o número 4, só uma casa. Então, aqui precisa ter uma casa depois da vírgula. Certo? Mais um exemplozinho aqui. Olha, estou toda hora usando o número 3. Poxa vida. Então, vamos aqui, ó. Agora sim, só para ficar facinho, para explicar. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14, não é isso? 7, 14. Aí, quantos números eu tenho depois da vírgula? Tenho só um. Então, aqui também vai ter um número depois da vírgula. Agora, se a continha de multiplicação, ela é assim, ó. 4,3 vezes 2,1. 4,3 vezes 2,1.
Nossa, professor, mas você... Ah, professor, você montou essa multiplicação errado. Olha como é que você montou. Você... não era vírgula embaixo de vírgula? No caso da multiplicação, não, porque você vai contar no final. Aqui nem vírgula tinha, eu contei no final. Eu contei no final. Olha lá, 1 vezes 3. 3, todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3 é 3. Ótimo. 1 vezes 4. 4, bingo, aí pula uma casa, pessoas, quem lembra, não esqueça, eu coloco o númerozinho de mais aqui para não esquecer que eu tenho que pular uma casa, tem gente que não coloca, só pula, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, e aqui fica uma continha de mais, então deu 3, 4 mais 6 é 10, né, 6 mais 4 é 10, vão 1, 8 mais 1, que foi aqui, 9. Olha lá as casas. Agora é que eu conto. Uma casa está depois da vírgula em cima e o de baixo eu também conto. Você lembrava disso? O de baixo também conta. Então, olha aqui, ó, eu tenho 1 depois da vírgula aqui em cima e tenho outro depois da vírgula aqui embaixo. Então, eu tenho 2 números depois da vírgula. Logo, aqui embaixo precisa ter 2 números, 2 casas depois da vírgula. Então, a vírgula vai aqui. Né? 1, 2. É assim que faz, pessoas. Muitas pessoas vão fazer a continha de divisão, de multiplicação com números decimais, e aí, no caso, só conta o número de cima. Não se conta o número de baixo também. Ele também está depois da vírgula. Por quê? Qual a discriminação? Se, olha lá o ditado, a ordem dos fatores. Os dois são fatores, então os dois precisam ser levados em consideração e precisa contar. Aqui tem uma casa depois da vírgula, aqui tem uma casa depois da vírgula. Então eu tenho 2 casas depois da vírgula. Logo, o meu resultado final precisa ter 2 casas depois da vírgula. Então a vírgula vai aqui. Ok, pessoas. Está claro isso? Bora para mais um exemplozinho? Vamos lá, professor. Agora o exemplo vai ser deste jeito aqui, ó. 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 Vixe Maria, professor. 3,21 vezes 2,42. Bora? Bora lá, bora lá. Olha, o professor faz questão de explicar. Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. Todo número vezes 1 é ele mesmo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Repare, nem uso a vírgula só vai ser contada no final, tá bom? Por isso que nem interessa se eu não montei direitinho aqui, vírgula embaixo de vírgula. Isso para multiplicação. Agora a gente pula uma casa. Então, agora esse aqui, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12, não é? 4, 8, 12. Bingo! Agora tem esse outro aqui. Pula mais uma casa. Olha, 2 vezes 1, 2. Todo número vezes 1 é ele mesmo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Olha como que ficou. Ó. A partir daqui, todo número que você for fazer, fez esse. Quando for esse, pula uma casa. Se tiver mais um, pula outra casa. E assim por diante. Pessoas, eu estou ensinando isso porque eu sei que vocês estão aí em casa e vão fazer na calculadora. Mas repito, pelo amor de Deus, vocês precisam aprender. Isso vai custar o seu emprego. Não tem hospital nenhum. Olha só, nós estamos vivendo um momento de crise, de pandemia, tá certo? Para quem está assistindo o vídeo hoje. O vídeo vai ficar no ar aí por vários anos, né? Mas nesse momento, nós estamos vivendo
uma crise no nosso país, no nosso planeta, e as pessoas, todas elas, em todos os níveis, estão estudando à distância. E aí, à distância, as pessoas vão recorrer à calculadora, principalmente na prova. O professor não está vendo, não é verdade? Só que isso você estará se auto-boicotando, porque você não vai saber, não sabe essas regras. Principalmente se pega um professor que não vai ensinar isso. Isso você já tinha que chegar sabendo. Aí você vai participar de um processo seletivo. Repare, hoje os hospitais, nesse exato momento, estão contratando a rodo. Estão contratando com emergência. Estão contratando por mais rápido possível, para início imediato. Ainda assim, mesmo com essa contratação em massa que estão se fazendo, ainda tem provas, ainda tem processos seletivos. E você não vai passar. Por isso que eu acho que você não deve se auto-sabotar. Não adianta você ter o seu diploma na sua casa se não for para trabalhar. Eu creio que curso profissionalizante, como eu já disse, é para se trabalhar. Por isso você tem que saber. E não tem como usar a calculadora no processo seletivo. Não tem. Ok? Vamos lá, vamos dar sequência. Aqui virou uma quantia demais. Só abrir um aspas aí. Desci. Usa esse 2. 4 mais 4. 4 mais 4. 8. Ó, aí tem que ser montado bonitinho, tá vendo? Aí sim tem que ser montado bonitinho aqui para a adição ficar correta, né? 6 mais 8 e mais 2. Sabe quanto dá? 16. Eu faria isso, ó. 8 mais 2, 10. 10 mais 6, 16. Vão 1. Ó. 4 mais 2, 6 mais 1, 7. 6 mais 1, 7. Olha o número que ficou. Agora eu conto quantas casas eu tenho depois da vírgula nos dois fatores. Não é só no de cima. Olha lá. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 números, 4 casas depois da vírgula. Por que 4? Porque eu conto os de cima e os de baixo. Os dois são fatores. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, a vírgula vem aqui, olha, 1, 2, 3, 4, eu tenho 4 números depois da vírgula. Aqui também, juntando os dois, eu tenho este, 1, este, agora 2, este, 3 e esse 4. 1, 2, 3, 4, a vírgula vai aqui. Ok, pessoas, está claro isto? Está claro isto? Espero que sim, ok, pessoas? Não vou me alongar muito nisso. Como eu disse, isso aqui é uma matéria que nós já deveríamos estar sabendo. Olha só, a lousa do professor fica meio borrada, né? O professor passa o apagador ali e ainda não apaga 100%. Mas isso em sala de aula também acontece. Bingo, pessoas! Certo? Pessoas, agora então faltou para nós a divisão. Para uns, a tortura que é a divisão. Oh, meu Deus do céu. A divisão e ainda com números decimais. Pessoas, isso nós vamos deixar então essa partezinha mais para frente, porque tem toda uma regrinha. Bom, tá bom? No próximo vídeo eu falo então sobre a divisão. E ao longo das nossas aulas, principalmente mais para frente, nós vamos recordar sobre a divisão. Sempre eu vou fazer questão de recordar a divisão. Sempre, sempre, sempre. Fiquem tranquilos. Quando nós entrarmos em farmacologia, que tem muita conta também, nós vamos recordar tudo isso. Eu sempre faço questão de recordar, tá bom? Porque eu sei que isso é a sua carreira profissional. Sei que você vai participar aí de um processo seletivo, de um concurso para trabalhar no resgate, enfim, aonde for, no bombeiro, precisa saber fazer essas continhas porque não vai ter calculadora. Fechou, pessoas? Próximo vídeo, divisão.